Oi, gente, aqui é o Pablo e sejam bem-vindos à nossa aula sobre o Big Bang. Espero que estejam todos bacanas. E antes de começar essa aula, eu gostaria de avisar que alguns conceitos interessantes de se ter, ou pelo menos para refletir antes de uma aula como essa, seriam assim, conceitos, ideias sobre tempo e espaço, que são coisas bastante importantes quando a gente vai refletir sobre, quando a gente vai estudar sobre o Big Bang. Mas, claro, não preciso que vocês tenham, assim, definições muito profundas de o que é tempo, o que é espaço. Aqui eu vou trabalhar o tema de uma maneira bastante geral. Mas bem, vamos para a aula. E para começar essa aula, a gente vai começar com uma discussão sobre o que foi o Big Bang. Uma explosão ou uma expansão? Que são duas coisas diferentes. E assim, no primeiro momento, se você for traduzir o termo Big Bang, você vai reparar que o nome anuncia que foi uma explosão. Bang é explosão em inglês. Mas o nome Big Bang dá uma impressão errada, porque o que aconteceu foi uma expansão, não uma explosão. Até porque não existia matéria naquela época para explodir no momento do Big Bang. A gente já vai ver um pouco melhor sobre essa questão de não existir matéria naquela época, mas a questão é que não existia, então não tinha o que explodir, mas mesmo se tivesse matéria, não haveria espaço para onde essa matéria se espalhar caso ela explodisse. O universo era um ponto que se expandiu, um ponto que cresceu. E está em constante crescimento até hoje. Essa é a mensagem que eu quero que fique dessa discussão. Bem, já dando um pequeno salto, eu gostaria de também dizer que o Big Bang ele marca o início de tudo. E quando eu disse que não existia espaço para explosão no momento do Big Bang, eu não quero dizer que o espaço era muito pequeno. Eu quero literalmente dizer que o espaço, como a gente conhece, passou a existir depois do Big Bang. Isso é, não existia espaço antes do Big Bang. E o tempo também passou a existir só depois do Big Bang. Por esse motivo, não faz sentido falar de antes do Big Bang, simplesmente porque não existia um antes. Até o momento do Big Bang, não existia nem tempo. Bom, mas aconteceu o Big Bang e se iniciou a expansão. Só que as coisas eram muito mais estranhas do que a gente está habituado naquela época, do início do Big Bang. As leis da física, por exemplo, só passaram a valer depois de cerca de 10 na menos 43 segundos de existência do universo. Isso é, aconteceu o Big Bang. Depois de aproximadamente 10 na menos 43 segundos, isso é, 0,4201 segundos, a física passou a valer. Nesse momento, o universo era menor que um próton, que é menor que um átomo, só para se ter em escala. Só que, bem, um átomo já é difícil de imaginar o quão pequeno é, para falar a verdade. Então, assim, o universo era muito pequeno. E com toda a energia do universo concentrada nesse pequeno espaço, a temperatura era da ordem de 10 na 32 Kelvin, que para nossos termos é 10 na 32 graus Celsius, assim, 1 seguido de 32 zeros graus Celsius. Uma temperatura um pouquinho alta, né? Bem, antes de completar 1 segundo de existência, surgiram as primeiras partículas,
E primeiro partículas elementares, que a gente chama de quarks e leptons, e depois coisas um pouco maiores como prótons e nêutrons. Os primeiros átomos, isso é, combinação de prótons, nêutrons e elétrons, vão surgir só quando o universo tem cerca de 379 mil anos. E aqui vai um fato curioso. Até esse momento, a gente pode considerar que era tudo escuro. O universo era opaco. Existia luz, só que a luz reagia tanto com a matéria que existia até então que ela não conseguia viajar grandes distâncias. Com o estabelecimento da matéria na forma de átomos, a matéria passou a reagir menos com a luz, o que deixa a luz viajar pelo espaço com mais liberdade. Resumindo assim, podemos dizer que o surgimento dos átomos também marca o momento em que o universo se tornou transparente, porque agora a luz podia viajar grandes distâncias sem ser interrompida. E uma coisa interessante é que nós ainda podemos ver essa primeira luz que passou pelo universo transparente. Ela é chamada de radiação cósmica de fundo. A existência desse sinal do universo jovem foi prevista teoricamente em 1948 e detectada pela primeira vez em 1964. Ela foi detectada como um ruído no sinal por um receptor de ondas de rádio supersensível da época. Um ruído que não sumia, independente da direção para onde se apontasse o receptor. E depois de algumas análises se percebeu que se tratava de uma radiação que vinha de todos os cantos do universo. E tem quase a mesma intensidade para todos os cantos de onde vem. Essa é o que podemos chamar de uma foto da radiação cósmica de fundo. As cores representam temperaturas, na verdade. Quanto mais vermelho, maior a temperatura, o que, de maneira indireta, mostra a quantidade de matéria que tinha nessas regiões do universo, quando ele tinha quando ele tinha aquela idade de 379 mil anos. Lembrando que nessa época não tinha nenhum corpo grande. Os átomos tinham acabado de se formar. Então, assim, quando eu falo quantidade de matéria, assim, é matéria, assim, átomos dispersos. E para terminar a nossa pequena aula sobre o Big Bang, vale lembrar que o universo ainda está se expandindo, mas o curioso é que ele está se expandindo cada vez mais rápido. Nós não sabemos por que a velocidade da expansão aumenta, a gente só sabe que isso acontece graças à existência de muita energia para dar esse impulso, né? O problema é que a gente também não sabe nada sobre essa tal energia que impulsiona o universo. Tanto que damos a ela o nome de energia escura. A origem do universo é um tema muito curioso. E talvez vocês terminem esse vídeo impressionados com o quanto a gente sabe sobre coisas tão estranhas que aconteceram há tanto tempo. Mas lembre-se que a ciência está em constante construção e que ela se preocupa mais em explicar as coisas do que com a busca da verdade. Por isso é natural que o conhecimento que a gente tem hoje possa mudar com o tempo. Talvez daqui a alguns anos existam explicações muito diferentes e muito melhores sobre a origem do universo, e talvez alguma explicação para a energia escura. Ok, era essa mensagem que eu queria deixar por hoje. Qualquer coisa podem deixar um comentário. E nos vemos em próximas aulas. Até mais!